de agosto de 2023. Agora vamos direto com o Thiago Pires, que está acompanhando o julgamento no Tribunal de Justiça. Ele está ao lado do nosso comentarista também, Roberto Azevedo, que vai trazer a opinião. Mas antes, o Thiago Pires, que está colhendo, apurando todos os fatos, acompanhando as falas no julgamento, vai explicar o que já aconteceu e quais são os próximos passos ao longo da tarde. Hein, Thiago? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, para todos que nos assistem. Verdade, nós chegamos bem cedo aqui no Tribunal de Justiça e estamos acompanhando desde o início, que de fato, a sessão começou 9 horas em ponto. Agora, só para relembrar a situação do que é a Operação Mensageiro, e a Suiane falou muito bem agora em relação ao ex-prefeito Seron, mas ela apura fraudes em licitações, casos de corrupção ativa, passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Só para se ter uma ideia, já estão 42 pessoas presas preventivamente. Dessas, 17 são prefeitos em exercício, estavam em exercício. 66 pessoas estão sendo processadas pela prática de quase 3 mil crimes em 23 ações penais. 19 réus já foram condenados. Somando as penas, Fernando, chega a mais de 846 anos de prisão. 19 réus já foram condenados. É claro que eles todos estão ainda em fase de recurso. Hoje, a 5ª Câmara Criminal, aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, está julgando os réus. Antônio Seron, ex-prefeito de Lages, e os ex-secretários, Irony Delfes e também Antônio Arruda. Só para se ter uma ideia, a sessão começou às 9 horas e o início da sessão ela começa pelo Ministério Público, que tem 1 hora para sua sustentação oral, e ele utilizou praticamente quase isso. O doutor, já vou pegar o nome aqui só para não cometer gafe, o doutor Durval Amorim. Ele utilizou quase 1 hora ali para o início, para a sustentação de acusação. E aí, na sequência, entraram os advogados de defesa, porque além dos 3 gestores públicos, eles também hoje está sendo julgado alguns colaboradores da empresa Serrana, e a advogada deles também se manifestou por cerca de 10 minutos ali. Ou seja, começou com o Ministério Público e, na sequência, os advogados de defesa. A sessão terminou agora há pouco, viu? Ou melhor, foi suspensa agora há pouco, porque a desembargadora, Cíntia, que também é relatora, Cíntia Scheffer, que é a relatora e presidente da Câmara Criminal, suspendeu para que retorne às 13 horas. Ou seja, todos os processos de acusação e defesa já foram realizados. À 1 da tarde, retorna a sessão já com o voto da relatora. E aí sim, nós vamos saber se os demais desembargadores, que são mais 2 desembargadores presentes, a desembargadora substituta Vânia Peterman e o desembargador Luiz Oliveira de Souza, acompanham ou não o voto da relatora. E é isso que vai acontecer a partir das 13 horas. Mas, como disse, nós estamos acompanhando aqui nossa equipe, juntamente com Roberto Azevedo, desde as 9 horas da manhã, os relatos da defesa, da acusação, e eu vou agora passar o poderoso microfone da SBT para que o Roberto Azevedo possa trazer um briefing do que aconteceu, um resumo do que aconteceu nessas manifestações por parte de acusação e defesa. Roberto Azevedo. Pois é, Thiago, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. A questão é a seguinte, em pouco mais de 2 horas e 50 minutos de sessão até agora, a gente ouviu a manifestação do Ministério Público e o doutor Durval Amorim disse claramente que o prefeito, palavras do Ministério Público na denúncia, que o ex-prefeito Antônio Seron, do PSD, era o comandante de uma operação que tinha 2 vieses. Um interno na prefeitura, ou seja, a parte pública, e outra que funcionava junto com a empresa Serrana, acusada de dar propina para ter vantagens no recolhimento do lixo na cidade de Lages. Nesta posição, ele foi rebatido pelos advogados. O advogado, por exemplo, do Antônio Seron, que é o doutor André Nogueira dos Santos, disse que o prefeito nunca foi contatado pelas pessoas que fizeram delação premiada ou sequer conheciam o Antônio Seron, que eles nunca levaram dinheiro pessoalmente a ele ou mesmo o incluíram em qualquer delação premiada. Um raciocínio parecido foi feito pelo advogado Eduardo Henrique Santos, do ex-secretário Antônio de Arruda, que diz que o secretário não conhecia o processo, que não há provas robustas contra ele, sequer vídeos, áudios ou imagens
que o comprometam e que a denúncia é frágil, que a denúncia do Ministério Público é frágil porque se baseia tão somente em delações premiadas. Aliás, o advogado também do Eroni Delfs usa um argumento parecido, só que acrescenta uma informação nova, que os R$70 mil que a empresa serrana teriam feito ao cliente dele, Eroni Delfs Rodrigues, foram porque ele era candidato ou foi convidado a ser candidato a vereador em Lages em 2020 e que esses 70 mil seriam nessa condição. Também a manifestação de uma advogada que representa os 15 colaboradores da Serrana que fizeram delação premiada, 3 deles especificamente sobre o caso de Lages. E ela diz que eles todos conseguiram comprovar as suas denúncias e pediu os benefícios da lei para eles. A advogada Rosana Bueno, que inclusive pediu para fazer a sustentação oral, embora não tivesse inscrita. Está nas mãos das desembargadoras, Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, que é a relatora, presidente da 5ª Câmara e relatora do inquérito, Luiz Neri Oliveira de Souza e também da juíza de 2º grau, Vânia Petermann, a decisão. Se seguir a linha daquilo que o Tiago já lembrou, que as várias condenações que existem, 17 prefeitos que estavam no exercício do cargo chegaram a ser presos, detidos, a operação tende a ter uma pena pedagógica. Mas internamente aqui no Tribunal de Justiça, esta tese de que a denúncia, principalmente relacionada ao ex-prefeito Antônio Seron, não tem uma força ou não está totalmente montada, cresce. Vamos ver. Agora à tarde haverá o julgamento com a manifestação dos 3 desembargadores. Tiago. Obrigado, Roberto Azevedo. É isso, a gente vai continuar por aqui, a 1h retorna, só lembrando, né, nenhum dos réus estavam presentes, apenas os seus advogados. A partir da 1h retorna a sessão, nós vamos atualizando em tempo real, lembrando que o nosso portal de notícias, o SC10, está em tempo real atualizando e nós estaremos abastecendo, Roberto Azevedo também, e claro, a notícia completa com o julgamento, a decisão, no Tá Na Hora Santa Catarina, logo mais às 6h15 da noite. Volto com vocês aí no estúdio. Tiago, Roberto, muito obrigado, parabéns pela cobertura. Importante a gente acompanhar, porque agora o julgamento vai definir se houve crime, se não houve crime, se o prefeito ou agora ex-prefeito volta ou não para a prisão. Mas este é apenas um dos casos, são dezenas de outros prefeitos sendo investigados em Santa Catarina, em operações, lavagem de dinheiro, propina, formação de quadrilha, fraude em licitação. Alguns dos crimes que estão sendo colocados e investigados. Por isso, é importante o acompanhamento. Lages, uma situação ainda mais complexa. Tiago, obrigado. Em 10 anos, 2 prefeitos que foram afastados e presos. Por isso, a importância do acompanhamento e da cobertura. Vamos ver o que acontece, o futuro da cidade a partir desta condenação ou não. Depois do intervalo.